Olá pessoal, queridos e queridas, tudo bem? Hoje eu falo também de um assunto bem interessante, que é a indenização por dano moral às pessoas jurídicas. De fato, quando eu falei no meu vídeo anterior sobre a responsabilidade civil, eu resolvi tocar nesse assunto em seguida, de forma que aqueles conceitos estarão assim bem frescos na nossa cabeça. Bom, no caso de dano moral, o bem jurídico ofendido consubstancia-se na lesão a direito da personalidade. Ofende-se assim a dignidade da pessoa humana, o seu íntimo, sua honra, sua reputação e seus sentimentos mais íntimos. Contudo, em se tratando de pessoas jurídicas, a extensão dos direitos da personalidade não é ampla e irrestrita. É um pouco diferente, porque esses atributos, esses direitos da personalidade, eles são próprios da pessoa humana. Então, não se poderia colocá-los, para a pessoa jurídica. Aplica-se, lógico, às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. É o que vem descrito na lei. E nesse sentido, a lei, mais ou menos, não é que iguala, mas ela consubstancia uma coisa à outra. No contexto do direito da personalidade, que são aqueles direitos imanentes, específicos assim, da pessoa humana, eles podem acontecer em certas situações extensíveis às pessoas jurídicas, mas nunca aqueles direitos cuja própria existência esteja direta e indissocialmente ligada à personalidade humana. Na clássica lição do Dr. Walter Moraes, a situação da honra não sendo a pessoa jurídica titular de honra subjetiva. Então, desta ilação, desse entendimento, a gente passa a entender que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, ela possui honra objetiva. Por isso, então, é cabível, o direito à indenização por dano moral. Isso porque, conforme eu já falei, a pessoa jurídica não é titular de corpo ou psiquismo, não sendo capaz de experimentar dor ou emoção, sofrimento físico, sofrimento psíquico ou emocional. Essa distinção de honra subjetiva e honra objetiva para fins de indenização de dano moral da pessoa jurídica já foi feita num paradigma do acordo do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, hoje é uma questão até simulada, que um pouquinho mais abaixo eu vou falar sobre esta súmula. Então, a verdadeira questão jurídica não é saber se a pessoa jurídica pode experimentar dano moral, o que já é matéria, inclusive, simulada. É a súmula 227, conforme eu falei anteriormente, que diz assim, olha, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas nós temos que perquirir quando e como ela pode sofrer o dano moral. Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral sempre será objetivo. Aliás, essa questão de honra objetiva, subjetiva, a gente também pega o conceito lá do Código Penal, notadamente naqueles crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia. Eu tenho para mim que o crime de difamação e o crime de injúria, eles exigem um certo tipo de honra, honra objetiva, e o outro de subjetiva. Então, é lá do direito penal que a gente importa este tipo de conceito. Assim, a indenização por dano moral da pessoa jurídica somente pode ser deferida diante da demonstração de provas concretas que evidenciem que seu nome no mercado, ou seja, a sua honra objetiva, sofreu de fato grave dano, não se podendo presumir o dano moral. Então, é necessário que haja prova, e prova contundente deste abalo objetivo no nome desta pessoa jurídica.
É importante lembrar também que o mero abalo patrimonial, igualmente, não se traduz em dano moral, que justamente é caracterizado pela extrapatrimonialidade, sendo que patrimônio é dano patrimonial. Afinal, o dano que for patrimonial não é moral. Então, que isso fique bastante claro. Não é qualquer situação que vai configurar esta possibilidade de dano moral para a pessoa jurídica. Então, é uma fala rápida, breve sobre esta possibilidade, conforme eu narrei, inclusive já está simulada pelo nosso Tribunal Superior, que é a súmula 227. Obrigada por sua presença, obrigada por me ouvir, e assim dia a dia a gente vai crescendo. Eu falando e vocês me ouvindo, com todo prazer, claro. Muito obrigada.